Olá meninos e meninas, tudo bom? Vamos para mais uma aula, continuando o nosso conteúdo. Agora mais um movimento da cinemática, que é o movimento uniforme variado, ou movimento uniformemente variado. Eu vou dividir essa aula em várias partes. Nessa primeira parte eu vou falar de uma característica do movimento, a princípio só do movimento variado, ok? Então, as outras aulas eu vou aprofundar mais o conteúdo. Então, vamos. Imagina uma situação que você está com seu carro parado no sinal, esperando o sinal verde abrir, ou seja, um semáforo, né? Nesse instante que você está parado ali, você não está mudando de posição, então a sua velocidade é zero, é nula, ok? O sinal ficou verde. Ora, o que você vai fazer? Você vai pisar no acelerador e o carro vai sair da velocidade zero, do repouso, e vai aumentando a velocidade gradativamente, ok? Então ele vai começar a se mover. Então, nesse instante que você estava com a velocidade zero, o sinal abriu e você começou a andar, isso quer dizer o quê? Que sua velocidade mudou de zero para várias outras velocidades com o passar do tempo. Então, a cada instante, sua velocidade vai variando. Então, com o passar do tempo, essa velocidade variou. Então, aqui uma situação, no tempo zero, a velocidade é zero, você está em repouso. 1 segundo, sua velocidade é de 5 metros por segundo. No tempo 2, a velocidade de 10 metros por segundo. No tempo 3, de 15 metros por segundo. Então, houve uma variação de tempo e houve uma variação de velocidade. Ou seja, ela saiu do zero a 15 metros por segundo em 3 segundos. Essa mesma situação, agora ao contrário, tá? Imagine que você esteja com um carro a uma velocidade de 20 metros por segundo e você vê uma pessoa atravessando a rua. Você não vai passar por cima dessa pessoa, então você vai pisar no freio. Pisando no freio, o que acontece com a sua velocidade? Então, no tempo zero, ela era de 20 metros por segundo, mais 1 segundo, 15 metros por segundo, mais 1 segundo, 10 metros por segundo, 3 segundos de 5 metros por segundo, até que você para totalmente. Então, sua velocidade variou de 0 a 4 segundos, variou de 20 metros por segundo a 0 metro por segundo, ou seja, você parou, ok? Então, são duas situações aqui, ok? Só que essas duas situações, elas representam a mesma coisa, a variação de velocidade, tanto aumentando a velocidade com o passar do tempo, quanto diminuindo a velocidade com o passar do tempo. Então, nesse decorrer do tempo, a velocidade ela não foi constante, ela mudou. E quando a velocidade muda, nós vamos chamar esse movimento de movimento variado, ok? Então, a partir desse momento que a velocidade vai mudar, nós vamos ter uma nova grandeza, ok? E essa grandeza nós vamos calcular pelo quociente da variação de velocidade pelo intervalo de tempo, ok? E essa grandeza nós vamos chamar de aceleração escalar, ok? Então, a aceleração é a variação de velocidade divididos pelo tempo, que é a velocidade final menos inicial, o tempo final menos o tempo inicial. Então, a aceleração, o que significa? É a variação de velocidade num intervalo de tempo, ok? Fixa isso na cabeça. Aceleração, variação de velocidade num determinado tempo, tá? Então, essa é uma característica importante do movimento variado, que a velocidade varia e o que faz essa velocidade variar é a aceleração. Então, aqui no primeiro exemplo que nós demos, vamos calcular essa aceleração.
Então, no tempo 0, velocidade 0, tempo 1, velocidade 5, tempo 2, velocidade 10, tempo 3, velocidade 15. Ora, o que está acontecendo aqui? A velocidade está variando de 5 em 5 metros por segundo. Tá vendo? Era 0, foi para 5, foi para 10 e foi para 15. Então, houve uma variação de velocidade. E qual foi essa variação? De 5 metros por segundo. Então, isso quer dizer que a cada segundo o veículo muda a sua velocidade em 5 metros por segundo. Então, portanto, a aceleração escalar é de 5 metros por segundo a cada segundo, ou seja, 5 metros por segundo ao quadrado. Professor, mas por que é ao quadrado? Está aqui, ó. É 5 metros por segundo a cada segundo. Então, eu tenho 2 momentos aqui do segundo. Então, segundo ao quadrado. Aqui eu fiz uma tabelinha e percebi que a velocidade está mudando de 5 em 5. Mas eu posso usar razão. Então, aceleração é a variação de velocidade pela variação de tempo. Então, velocidade final, 15. Velocidade inicial, 0. Tempo final, 3. Tempo inicial, 0. Então, 15 menos 0 dá 15. 3 menos 0, 3. 15 divididos por 3, 5 metros por segundo ao quadrado. Muita atenção nesse momento. Sempre para eu indicar a aceleração, o tempo tem que estar ao quadrado, ok? Então, se eu não colocar que o tempo está ao quadrado, eu vou pensar que é velocidade. Então, velocidade é metros por segundo. Aceleração é metros por segundo ao quadrado. Anotem isso e deixem isso bem guardado, ok? Vamos para o outro exemplo. Aqui, o que acontece? A velocidade está variando, porém ela está diminuindo com o passar do tempo. Eu não vou fazer tabela, vou direto na razão. Então, velocidade inicial, 20 metros por segundo. Velocidade final, 0. Variação de tempo, de 0 para 4. Então, o tempo foi 4 segundos. Colocando aqui na razão, velocidade final, que é 0, menos a velocidade inicial. Então, 0 menos 20. Tempo final, 4. Tempo inicial, 0. 4 menos 0, 4. 20 divididos por 4 dá menos 5. Menos 5 metros por segundo ao quadrado. De novo, como é aceleração, tem que ser tempo ao quadrado. Bom, qual é a diferença dos dois, do primeiro exemplo para o segundo? É o sinal aqui, ó. Então, isso quer dizer o quê? Que eu posso ter uma aceleração negativa. E o que acontece? Quando eu tenho aceleração negativa, quer dizer que a minha velocidade vai diminuindo até zerar, ok? Ou até parar, ou passar de uma velocidade maior para uma velocidade menor. Isso não quer dizer que eu vá parar sempre, ok? Então, de 20 para 0 metros por segundo, a minha aceleração foi negativa. E com esses sinais, tanto com o sinal da velocidade quanto da aceleração, eu vou ter dois tipos de movimento variado. Ok? O primeiro movimento é o movimento acelerado e ocorre quando o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Tá? Então, eu vou ter a velocidade aumentando e a aceleração, lógico, também vai aumentar, quer dizer, vai ser maior do que 0. Tá? Então, velocidade maior do que 0 e aceleração maior do que 0, eu tenho o movimento acelerado. O outro movimento, ele é dito retardado. Ocorre quando o módulo da velocidade diminui, ou seja, a velocidade ela vai diminuindo com o tempo, ok? Então, nesse caso, a velocidade é maior do que 0, ou seja, ela é positiva, a inicial, tá? Só que ela final vai ser 0. Quando a final é 0,
a aceleração ela passa a ser negativa. Então vamos verificar aqui, ó lá, 20 metros por segundo, velocidade inicial. A velocidade está diminuindo até chegar no zero. A velocidade inicial é positiva e terminou no zero. O que aconteceu com a aceleração? Ficou negativa. Então, este exemplo aqui é um movimento retardado. Tá? Se fosse ao contrário, saindo do zero e aumentando a velocidade, eu tenho um movimento acelerado. Ok? Bom, agora é com vocês. Vocês vão resolver os exercícios da página 57 e depois eu vou postar as respostas. No caso de dúvidas, voltem à aula ou leiam os exercícios resolvidos que tem lá no livro. Beleza? Um abraço e bons estudos. Tchau!